Como fazer para diminuir as estereotipias? Meu neto tem muitas estereotipias e está atrapalhando muito a rotina dele. As estereotipias acontecem em todo tipo de situação. Quando ele está ansioso, quando ele está vendo TV, está muito difícil de lidar. Conceição, obrigado pela sua pergunta. Existem muitas famílias que têm lidado com a questão da estereotipia. A experiência que eu tenho é que para as famílias, além de ser uma coisa que atrapalha muito o cotidiano e que atrapalha muito o desenvolvimento da criança, muitas vezes também é bastante estigmatizante. Quando a gente fala de estigmatização, nós temos necessariamente um trabalho a ser feito junto à população geral, junto às pessoas que convivem com as crianças com autismo, junto às pessoas que estão na escola, que estão nos ambientes, para que haja uma melhor aceitação dos comportamentos que não são típicos, que não vemos tão frequentemente. Isso não quer dizer que não seja importante e necessário também trabalhar as estereotipias para reduzir as suas frequências, porque muitas vezes elas são invasoras, elas atrapalham o bom funcionamento da criança e às vezes atrapalham até mesmo o seu desenvolvimento. Uma coisa importante de notarmos é que as estereotipias têm múltiplas funções. Como a Conceição falou, por exemplo, o neto dela faz estereotipias quando está ansioso, quando está assistindo televisão. A gente vê estereotipias aparecerem quando a criança está muito excitada, muito alegre. Nós vemos estereotipias quando a criança está desocupada ou não está realmente fazendo alguma coisa interessante ou está entediada e ela faz muitas vezes como forma de autoestimulação. Sempre que eu falo de estereotipia ou de comportamentos repetitivos, eu me lembro de uma história de uma pessoa que trabalhava em São Francisco com um audiovisual. Então eu fui dar uma formação em São Francisco, nos Estados Unidos, e essa pessoa, no intervalo, veio falar comigo. E nós começamos a conversar, ele se identificou, falou que tinha também sido diagnosticado com autismo na infância e que hoje realmente eu via que ele era uma pessoa que trabalhava, que tinha sua família, que tinha feito seus estudos, é uma pessoa que se desenvolveu bastante, mas que tinha recebido também o diagnóstico de autismo. Então eu fiquei muito interessado em conversar com ele e que ele me apresentasse a sua percepção das autoestimulações, das estereotipias, que é uma das coisas mais intrigantes no autismo. A forma com que ele me descreveu foi que, quando ele estava fazendo uma autoestimulação ou uma estereotipia, que aquilo reconfortava ele. É como se ele se sentisse dentro de uma banheira muito quente, muito agradável. E que quando alguém bloqueava a estereotipia, é como se tivesse tirado ele repentinamente da banheira e que ele sentisse frio, que era incômodo, quase doloroso, de tão incômodo que era a retirada daquele ato de autoestimulação e de reconforto que ele fazia. Isso quer dizer que a gente não deve trabalhar para reduzir a autoestimulação? Se a criança está se autoestimulando, ela não está observando, ela não está imitando, ela não está aprendendo com a mesma frequência. Muitas vezes a autoestimulação e as estereotipias interferem com o aprendizado, além de interferir com a própria socialização e integração da criança com autismo. Mas como trabalhar as estereotipias e as autoestimulações? Bom, a forma com que eu trabalho é a médio prazo. Eu não trabalho simplesmente bloqueando as estereotipias. O que eu tenho feito com os meus pacientes e com as pessoas que tenho trabalhado através do modelo precoce de Denver é ampliar o repertório da criança. Quando a criança sabe como se regular, por exemplo, numa situação em que ela está hiperexcitada, de uma outra forma, que não fazendo uma estereotipia, ela vai utilizar outros movimentos gestuais ou outras formas de autorregulação. Então, para uma criança que fica geralmente fazendo estereotipia, muitas vezes o flapping, quando está hiperestimulada ou hiperexcitada, geralmente eu trabalho rotinas sensório-sociais. E você pode ver aqui o vídeo explicando um pouco melhor o que são as rotinas sensório-sociais. Essas rotinas sensório-sociais aumentam o repertório motor, ajudam a criança a fazer uma integração dos seus sentidos, ajuda a criança a aprender outras formas de se autorregular, de se divertir, de se estimular. Então, por exemplo, quando você está excitado, quando você está muito feliz, como você reage? Eu tenho certeza que existe alguma reação que é fisiológica e que nós fazemos
alguma forma de se autorregular. Algumas pessoas até pulam de alegria, mas sempre a gente tem alguma forma de se autorregular. Quanto maior é o repertório de rotinas sensório-sociais, quanto maior é o repertório motor da criança, maior chance ela tem de achar formas mais apropriadas de celebrar ou de extravasar o excesso de alegria ou o excesso de estimulação. A mesma coisa quando a criança quer fazer uma estimulação sensorial. Muitas crianças no espectro vão, por exemplo, olhar lateral, fazer o olhar lateral. Mas se a criança aprende a ter outros estímulos prazerosos, sejam eles sociais ou motores, e que sejam mais adaptados, por exemplo, brincar de jogar para cima, brincar de correr, brincar de girar com outras crianças em volta num brinquedo, no parque. Se ela sabe fazer outros estímulos sensoriais que sejam mais apropriados e que sejam socialmente mais interessantes e que promovam um maior desenvolvimento, ela vai muitas vezes substituir as estereotipias por outras brincadeiras sensório-sociais. Então, à medida que eu aumento o repertório sensório-social, sensório-motor da criança, inevitavelmente as estereotipias começam a diminuir. Quando eu aumento o repertório de brincadeiras com objetos, com interações sociais, a maioria das vezes as estereotipias começam também a reduzir. Então, quando uma criança tem um grande número de estereotipias, o que eu faço é aumentar a funcionalidade e a frequência das brincadeiras sensório-motoras, sempre com prazer e com engajamento, para que a criança aprenda outras formas de se estimular, de se autorregular, para que a criança, quando esteja ansiosa, possa utilizar outros recursos motores. Por exemplo, quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Às vezes a gente morde o canto do dedo, às vezes a gente balança uma caneta, às vezes a gente balança o pé. Todas essas são estratégias motoras ou sensoriais de autorregulação. Algumas pessoas mexem com a mão, estralam os dedos, algumas pessoas vão balançar um pouco na cadeira. Todas essas são estratégias de autorregulação e de regulação da ansiedade. Se a criança não tem um bom repertório motor, ela vai muitas vezes regular a ansiedade através de comportamentos estereotipados. Se a criança não tem outras formas de estimulação sensorial que sejam funcionais e que ela ache mais prazerosas, ela vai fazer autoestimulação, estereotipias que sejam de autoestimulação. Então, para reduzir a frequência de estereotipias, precisamos aumentar o número de brincadeiras e aumentar a frequência das brincadeiras sensório-sociais, das brincadeiras com objeto e os repertórios da criança, para que ela aprenda a gerenciar de outras formas sua ansiedade, sua hiperexcitação, sua necessidade de interação e de integração sensorial, sua necessidade de estimulação sensorial. Se ainda assim, com o aumento do repertório, as estereotipias ainda estão numa frequência elevada, aí é necessário fazer uma análise funcional e identificar a função dessas estereotipias. E isso eu vou falar em um outro vídeo. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma a compreender um pouco mais estratégias sobre como lidar com a estereotipia, se esse vídeo foi útil para você como pai ou profissional, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de levar essa informação a outras pessoas. Deixe aqui o seu joinha, comente, faça suas perguntas e não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar aqui no sininho para que você possa receber a notificação quando novos vídeos saírem. Muito obrigado pela sua participação e até breve.